Olá amigos do nosso canal MR Concertos em Eletrônica, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui de volta para gravar a dica em eletrônica. Hoje, em cima desse som aqui, pessoal, um som LG, ok? LG, deixa eu ver aqui se eu vejo o modelo dele. É o X-Boom, né? X-Boom da LG. Ver aqui o modelo. Vamos lá. Modelo OM 4560, ok? OM 4560. Ele está totalmente apagado, pessoal. Está aqui ligado na energia. Cabo ligado aqui, não dá display, não dá nada. E pessoal, vocês que acompanham nosso canal até o final, vamos ver o que é que a gente dá para fazer com ele, ok? Tudo indica ser feito na fonte, né? Tá dando aqui, não dá nem o display. Provavelmente a fonte deve estar parada. Vamos abrir aqui. Vocês acompanhem com a gente até o final do vídeo, para ver se a gente dá uma solução nele e serve de dica para alguém que também esteja aí com um problema no aparelho desse tipo. Ok, pessoal? Se você não é inscrito no nosso canal, quiser se inscrever, aproveita aí o período aí que a gente vai abrir esse aparelho e vai voltar com vocês conversando para inscrever aí no nosso canal, dar o teu like, ripar, né? Tem esse ripar agora, que é essa nova modalidade que o YouTube acrescentou aí, o RIP. Pelo que eu vi, você pode ripar gratuito ou ripar ajudando com alguma coisa se você quiser, né? Obviamente. Mas tudo isso, até um RIP gratuito, já impulsiona o nosso canal, você já ajuda bastante, ok? Já agradeço de coração. Fica por aí com a gente, vamos ver até o final do vídeo se a gente pode trazer aqui uma novidade, uma solução, um resultado bom aí para você nesse tipo de equipamento. Bom, pessoal, nós já tiramos os parafusos aqui para ganhar tempo, né? Tiramos aqui a tampa. Vamos lá. Ele sai aqui, não puxe para cima, ok? Você tem que jogar para trás aí para puxar. Se você puxar para cima, você pode quebrar, porque tem uns encaixes aqui embaixo. Então a gente puxa para trás, aqui, eu jogo para trás, levanta, ok? Não tem mistério nenhum. Aqui tá a nossa fonte, a fonte dele, né? Que a fonte já tá aqui, a gente colocou os 220 aqui, viu que entra, mas não sai nada aqui nessa saída aqui. Vamos tirar a fonte fora. Vamos ver o que é que a gente dá para identificar nessa fonte, ok? Está entrando aqui, ó, o circuito. Ele está aqui, ó, entrada. Tem uns filtros aqui de proteção, supressores, né? Capacitor de supressão X e Y. Você que acompanha o nosso canal aí, em outros vídeos já falamos sobre isso. Os capacitores X e Y, que aqui serve para proteger contra ruídos, né? Gerados nessa fonte. Das desvantagens dos transformadores choke esse. São transformadores eficientes, porém, devido à sua construção, ele gera ruído aqui, né? Nas fontes. Pode causar interferência. Então, para precaver, aí como você assistiu em outros vídeos, tem esses capacitores aqui de entrada, supressores de ruído. Sem mais delongas, vamos tirar essa fonte fora e ver o que já dá pra gente fazer. Já tinha 2 parafusos fora, então provavelmente já foi mexido, né? Vamos tirar fora aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Aparentemente não foi mexido nada na placa. Vamos observar aqui qual é o problema que ela está dando, pessoal. Beleza? Vamos para a bancada. Bom, pessoal, estamos de volta. Já colocamos a fonte aqui na nossa, para testar ela separadamente, ok? Já observamos que tem entrada aqui, 220 chega aqui, retifica, verificamos que retifica aqui no diodo, na ponte retificadora, chega aqui no nosso capacitor, no filtro principal, né?
chega em torno de 300 volts, mas essa tensão de 300 para aqui. Daqui para frente não funciona mais nada. Então, vamos analisar aqui o primário, ok? O primário, como vocês já acompanham nossos vídeos de análise de fonte chaveada. Tudo começa aqui, nesse nosso CI-PWM, ok? Voltando aqui para análise de fonte. Normalmente a gente não acha esquema eletrônico dessas fontes, ok, pessoal? Então já orientei a vocês em outros vídeos que a gente, por não ter o esquema da fonte, a nossa pista vai ser em cima do datasheet do CI-PWM, ok? Estou aqui de lado do computador, já abri aqui, ó. Tá ali o datasheet. Eu vou acompanhar junto com vocês, ok? Para a gente começar a fazer a análise de circuito. Como eu disse a você em outras oportunidades, a análise de circuito é muito importante para evitar de você estar metendo ferro de solda aqui e arrancando peça aleatoriamente. Você arranca as peças para testar e bota, arranca, bota, arranca, bota. Você, resumindo, nesse tirar e botar, você pode colocar outro defeito sem querer, obviamente. Na hora que você vai sugar aqui, soldar, às vezes cai um pingo de solda, noutra região você não vê. Aí você lá testa, tá bom, você bota de volta, mas não vê que aquele pingo de solda caiu ali no outro canto. Quando você liga, parece outro defeito. Às vezes você vê, acha o pingo de solda, tira, mas aí o defeito já prolongou, já você mesmo, infelizmente, você já criou outro defeito. Então, pessoal, na análise de circuito, nós evitamos de estar botando e tirando peça. Nós vamos fazer medições aqui com o teste a princípio, com o nosso multiteste. A partir dessas medições nós vamos ter uma peça que vai ser, no caso, a de maior probabilidade de defeito. Aí sim, aí nós vamos com o ferro, tiramos aquela peça. E como é a probabilidade alta de ser ela, normalmente a gente só vai trocar aquela peça e ponto. E não vamos mexer em nada do circuito. Ok? A única coisa que eu acrescento aqui, isso aqui isso é um modo que eu trabalho. Outras pessoas trabalham de outra forma. Não vou dizer que é a forma certa, nem vou dizer que os outros estão errados, não. Aqui cada profissional, cada técnico tem o seu modo de trabalho. No meu caso, esse fio que você está vendo soldado aqui, eu soldo aqui no terra do meu capacitor aqui, ó, de entrada, onde gera aqui os 300 volts. Então, para evitar de eu colocar a ponta do teste um terra aqui, tem vários terras aqui, eu poderia colocar a ponta do teste aqui, o negativo. Aqui, eu poderia colocar aqui o negativo e medir no outro local. Mas o que é que acontece na prática? Isso aí a gente não vê em escola, não dá em escola, mas na prática a gente sabe que às vezes acontece, você está medindo, você está concentrado aqui em fazer uma leitura, digamos, você vai estar lendo aqui, ó, são muito próximos aqui um terminal do outro. Então você vai estar concentrado aqui em olhar aqui com cuidado de não encostar no outro. E às vezes isso aqui cai e encosta aqui, ou às vezes ele encosta em outra ponta, entendeu? E aí você gera um problema na hora da leitura. Na hora de fazer os testes, sem querer a sua ponta de teste encosta um canto onde não devia e dá um problema. Então o que eu recomendo é que vocês trabalhem sempre com aquela ponta fininha, ok? A mais fina que der para você usar, que chama ponta agulha, né? E a que vem no teste às vezes não é agulha, é a ponta de teste normal, mas eu aconselho que você coloque a ponta de teste agulha, que é a mais fininha. Diminui a probabilidade de você encostar num canto aqui e sem querer encostar no outro. Quanto mais grossa a ponta, maior a probabilidade de você dar esse problema. E no meu caso, eu sempre soldo aqui um negativo, porque eu coloco o negativo aqui, ó. Coloco o negativo aqui, enrolo ele bem enroladinho. Pronto, eu já tenho aqui um ponto neutro, fazer as minhas leituras. Então eu jogo aqui de lado, eu já vou me preocupar só com uma ponta, não vou estar preocupado em estar segurando duas pontas, ok? Isso é uma metodologia criada, eu criei essa daí para mim, né? Outras pessoas trabalham de outra forma, tem uma garra de jacaré e tal, coloca a garra de jacaré aqui e coloca a garra lá no terra, entendeu? Eu até tenho a garra de jacaré por aqui, mas não sei onde tá. E a gente que trabalha em produção, a gente não vai perder tempo procurando isso, aquilo, aquilo outro. A gente vai resolver logo. A gente trabalha em produção, o técnico que é de produtividade, que trabalha na bancada com produtividade, ele sabe disso.
Ele não pode estar perdendo tempo em procurar uma pontazinha, procurar isso, procurar aquilo, não. Ele quer logo ter outro serviço para fazer, ele já bota aqui, eu já botei um fio aqui. Tô perdendo tempo aqui que eu tô conversando com vocês, né? Mas é um vídeo que é uma coisa fora a parte, é só para gravar o vídeo. No dia a dia a gente não perde esse tempo todo. Então botei aqui, fiz o teste, ok? E vou conferir aqui as tensões. Agora vamos entrar no análise de circuito propriamente dita. Tenho aqui o meu PWM, ok? No PWM, pessoal, você tem que conferir. A primeira tensão que tem que ter aqui nesse PWM para ele funcionar é a tensão de inicialização, né? Ele tem um resistor, todo PWM tem um resistor que pega aqui dos 300 volts de entrada, que é a chamada resistência de partida, né? Às vezes é uma resistência, às vezes é duas, é uma série, né? Dois resistores em série, ligando uma partida aqui, um limitador corrente, dando a partida no PWM, para que o PWM dê a partida de standby e gere a princípio a tensão de standby. Vai ser gerada uma tensão de standby aqui na saída aqui, ó. Então tem outro regulador aqui, e vai gerar aqui no plug de saída uma tensão de standby que vai lá para a placa principal e alimentando lá o display, alimentando o microprocessador, tudo. E de lá, quando você dá power, aperta no botão de power, ele já gera uma tensão de power on, que é justamente para disparar aqui através do circuito de feedback. Ele vai receber esse comando. O feedback vai informar o CI que ligue. Então, quando ele vem com essa informação aqui, através que vem lá da placa principal, ele vai dar a informação e a tensão de standby vai sair de standby e entrar em tensão on, né? Ele está em tensão off, que é standby, parte para tensão on e o resto do aparelho vai funcionar. Ok? Vai gerar as outras tensões, as outras fontes e tudo mais vai funcionar. Então, vamos procurar agora essa tensão, que é a tensão de partida. Então, seguindo aqui o circuito, eu vou fazer um vídeo, eu vou mostrar lá no datasheet para vocês terem uma ideia melhor. Vou parar aqui, vou tirar do tripé. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com vocês. Vocês estão vendo aqui comigo o circuito básico desse PWM, ok? O PWM aqui é o NP 1250. Obviamente que esse circuito aqui não vai ter valores em componentes, porque esse aqui é o seguro básico. Os componentes, os valores vão ser calculados de acordo com o aparelho onde for usado o nosso PWM. Mas com esse esquema já dá para você analisar defeitos sem estar tirando peça, ok? Você não vai tirar peça, você vai analisar as tensões, onde tem que ter tensão e onde não tem, e você vai tirar só aquela peça que é a principal suspeita. Nesse caso do PWM, em outros vídeos eu já expliquei a vocês, que a gente de cara, quando o PWM não está funcionando, que é aqueles casos, só tem aqui os 300 volts, daqui para frente não tem nada, chega os 300 aqui e morre aqui, no primário. Então ele tem que passar aqui para frente, tem que ter saída aqui. Então ele está morrendo aqui no primário aqui, do choque para cá, do primário do choque. Então provavelmente o nosso CI não está funcionando. Então por que o CI não está funcionando? Primeira coisa que a gente tem que observar se está tendo aqui a tensão de partida. É muito importante essa tensão, ó. Sem essa tensão, se esse resistor abrir, nada aqui funciona, porque ele precisa dessa referência aqui, ó. Tem o capacitor aqui 300 volts, aquele grande. Tem o terra aqui, ó. O terra já é ligado aqui no pino 1 do CI. E no pino 5 tem que ter essa tensão de partida. É a tensão que vai dar partida aqui, mesmo som parado total, ele tem que ter essa tensão, que é a tensão que pega aqui, ó, 300 positivo aqui, ó, 300 volts, vem aqui, aí pega esse resistor aqui. Aqui geralmente é o resistor alto, pessoal, na faixa de 150K, 220K, porque ele vai baixar aqui de 300, aproximadamente de 300 volts, para aqui
dependendo do PWM, ele pode ser 8 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, entendeu? Então ele tem que ter nesse pino 5 uma tensão considerada alta, ok? Ele não pode ter aí 1 volt, ele não pode ter aí 0,6 volts, não pode. Ele tem que ter uma tensão de partida que é justamente essa tensão em cima da queda que acontece nesse resistor. No circuito básico, você está vendo aí, só tem um resistor. Mas na placa, dependendo da configuração do equipamento, eu estou fazendo um vídeo que não vale só para esse equipamento, vale para outros equipamentos também. Por isso que é importante você ficar até o final do vídeo, porque dentro do cada equipamento, a configuração é feita pelo engenheiro que projetou, né? O engenheiro apenas pegou aqui esse CI, fez o projeto em cima dele. Então, no nosso caso dessa placa aqui, eu já observei lá que não é um resistor só, aqui são 2 resistores. Ele usa aqui, dá uma queda de tensão, né? Então ele tem 2 resistores que em série vai gerar aqui uma tensão de partida para esse CI. Eu vou junto com vocês, a gente vai ver essa tensão. E se tiver essa tensão, a gente vai partir para outra linha de raciocínio, porque ele pode estar faltando feedback aqui. O pino 2, feedback que vem lá do acoplado óptico, ok? Que já é no primário. Ele vai pegar uma referência aqui no acoplado óptico, que trabalha junto com o TL. Isso aqui é o TL 431, ok? Tem vídeos meus falando sobre 431. Então é importante você entender como funciona o 431, como funciona o acoplador óptico, como funciona o PWM, e aí você vai entender o geral, ok? Não adianta você querer entender a fonte chaveada sem entender como funciona cada componente. Como funciona o Zener, aqui tem a proteção, ó. A proteção que é o OVP, ela atua em cima do 3, pino 3, ok? Juntamente com esses diodos aqui, ela monitora, isso é um monitor, ele monitora aqui se tiver uma sobretensão, né? Então ele vai desarmar o CI, ele desarma aqui por proteção. Ele já vai monitorar aqui, se ele vê que tem coisa errada, ele não deixa ligar, ele desarma. Ele corta o gate. Cortando o gate, corta o circuito, para tudo aqui na saída, ok? Isso é outro assunto. Mas vamos agora para o vídeo propriamente dito. Vamos analisar, estudar, ver aqui a tensão que dá a tensão de partida e ver se está ok e se o resistor está ruim, ok? Bom, pessoal, estamos de volta com vocês. Como falei aqui, já estou com o GND aqui na ponta. Sou desse fiozinho aqui no terra do capacitor de entrada, esse grandão. Ele vai me ser o terra para não ficar com 2 pontas lá do circuito, arriscando alguma coisa, né? Encostar, dar um problema. Então, estou com a minha ponta positiva e vamos ligar o som agora para a gente monitorar a tensão. Eu vou ligar aqui, ligando a tomada. Então vai gerar pulso de PWM para o nosso MOSFET. Quando aqui no MOSFET deve ter a entrada dele de 300 volts. Então 300 volts está aqui esperando aqui no nosso MOSFET, esperando justamente para ser chaveado. E através desse chaveamento, que é aqueles pulsos do PWM, corta, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, numa frequência tal que gere tensão aqui. Em cima da frequência do primário, de pulso no primário, ele gera frequências, ele gera tensão, né? Ele induz tensão na saída e assim funciona o equipamento, ok? Então vimos aqui que não tem nada, zero. Vamos achar agora o resistor de partida, ok, pessoal? Então venho aqui, ó. Estou aqui, positivo, essa linha positiva do capacitor. Como eu não tenho esquema, pessoal, para pegar o esquema e olhar o resistor tal, R tal, é o resistor de partida. Eu não tenho esquema. E geralmente a gente pega esses aparelhos, muito difícil ter esquema. Quando tem, beleza. E às vezes tem, e você vai ter que baixar, e você vai perder tempo. Quem trabalha em produção não pode perder tempo. Não pode. Então, quando a gente já tem uma certa prática, vivência
A gente nem vai atrás de esquema. Nem vai, a gente vai perder tempo atrás de esquema não. A gente já sabe como funciona, então eu vejo aqui, ó, positivo. Esse positivo ele está chegando aqui, ó, num jump, que esse jump vai alimentar o transformador, ok? Então é o nosso, se você está vendo lá lá na monitor, tá aqui para você ver, ele já está alimentando a bombina primária, primário aqui, ó, alimentou o primário do choque e vai deixar a tensão aqui de 300 volts predisposto. Então aqui já tem tensão. Falta agora o gate funcionar, mas esse gate só vai funcionar quando esse CI aqui, o PWM, tiver alimentado, tiver funcionando. E ele só vai funcionar quando a tensão de partida aqui no pino 5 houver tensão de partida. Então vamos agora, voltando aqui para o CI. Vamos lá, voltando para vocês, deixa eu fecho aqui para vocês terem uma próximo assim fica melhor. Ok, vamos lá. Dá para ver. Então eu tenho aqui, eu tenho o jump que vem alimenta o transformador, como eu mostrei, e tem aqui também as tensões aqui, ó. Tenho aqui essas resistores aqui, ok? São fusistores na verdade, ó. Passa os mesmos 300, vem para aqui, mesmo 300, chega aqui no jumper, mesmos 300 volts, ok? Aí aqui pega outro jumper, 300 volts. Agora sim, pessoal, agora vamos chegar aqui no nosso resistor de partida. Tá entrando aqui no resistor de partida, ok? 279 volts, estou chamando 300, mas é aproximado, né? 278 volts. Aí vamos para o resistor de partida, tá saindo aqui no resistor de partida 0,1 volts, pessoal. Então tá entrando 300, analise comigo. Olha o pulo do gato agora. Tá entrando 300 e saindo 0,1 volts. Aí desse 0,1 volts vai pegar outro resistor, que também já é de valor alto. A faixa de cá, não tirei ele fora ainda para ver. Mas isso é um resistor alto. Então gera 0,1 e chega aqui, nada, 0,1 também. Então, pessoal, muito provável do problema está aqui, entre esses dois resistores. Vamos tirar agora só ele. Nós fizemos a análise, vamos tirar aqui, porque a probabilidade grande e o defeito está aqui. Ok? Então vamos desligar tudo. O ferro já está quente. Prestar atenção também em descarregar o capacitor, né, pessoal? Lembrar de descarregar para não ter surpresas. Vou aqui, ó, a pinçazinha, descarregar o meu capacitor eletrolítico, olha lá. Carregado até o topo. Descarregou. Ok? Descarreguei aqui, ó. Aí geralmente você bota o dedo em cima, para gostar de levar choque, né? Porque às vezes aponta ali em forma errada. Pronto. Tá descarregado, agora eu vou tirar o resistor, daqui eu volto com vocês. Bom, pessoal, abrimos os resistores, né? Tá aqui aberto os dois resistores. Vamos medir agora para ver, vou botar aqui no teste. Vocês verem aqui o teste. Ok, né? Vamos ver aqui a escala de resistência. Ele aqui, pelas cores dele, pessoal, é um 220K, se não dá, me fala aqui a minha visão. Vamos lá ver. Aqui não tá dando nada, pessoal. Então um aqui já tá aberto, ok? Vamos ver esse outro vizinho dele aqui. Mesmo valor, 220K. Ok, pessoal. 217 graus, K, quilômetros. Então esse aqui tá ok. Esse aqui tá normal. E esse outro aqui, pessoal, tá aberto. Ok? Aberto. Então, bom, gente, vocês viram aqui dentro dessa análise que analisando o circuito, você não precisa estar metendo ferro e arrancando peça fora para depois gerar outro defeito. Então, muito provável, vou procurar aqui o resistor desse 220K, fica até o final do vídeo. Tem gente que quando vê o defeito aqui, já sei o defeito, já vou trocar o meu resistor aí e exploda para lá.
Presta atenção, pessoal. Vá até o final do vídeo, porque o fato de ter esse resistor aberto não quer dizer que o som está resolvido. Pode ser que eu bote aqui esse resistor e na hora que ele gerar aqui a tensão no secundário, apareça um defeito aqui, sei lá. Pode ter outro defeito, um segundo defeito. Quem é que me garante que depois que oscilar o PWM ele vai estar gerando tudo normal? Existe a probabilidade alta de estar normal. Mas eletrônica, quem é da área de eletrônica sabe que não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Então você tem que, se você quiser ficar até o vídeo, eu prefiro que você fique para que a gente veja se tem mais problema e do que você vir trocar aqui, vai lá, liga no seu som quando já estoura outra coisa. Aí você diz, mas rapaz, aquele cara me deu uma dica errada. Não é dica errada não, eu tô dando a dica aqui que o resistor tá ruim, mas é bom a gente ir até o final. Quem é da área e quem já é macaco velho, como de história, na profissão, sabe que achar um defeito, uma peça ruim, não é que achou defeito. Se apenas achou uma peça ruim. Se tem mais defeito ou não tem mais defeito, só depois que trocar a peça, funcionar, botar lá no aparelho, aí você vai dizer, pronto, resolvido o meu problema. Mas se não for seguindo esse passo a passo, é um risco de você tirar um defeito aqui e quando ligar, ter outro defeito lá no outro canto, ou ir provocar até o mesmo defeito anterior. Siga com a gente até o final do vídeo. Eu vou retirar esse resistor fora, o que está ruim, e volto com vocês, a gente trocando o resistor, botando outro resistor e, se Deus quiser, correndo pro abraço. Aí, pessoal, retiramos aqui o resistor, ok? Retiramos aqui o resistor que tá ruim. Tá aqui na palma da nossa mão, 220K. Vamos procurar um resistor desse aqui para trocar, ok? Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Tá aqui o resistor que a gente tirou. Estou de partida, ok? Ele tá aqui 220K, ele tá dando nada. Vai estar aberto aí o teste. Vamos colocar esse aqui. Esse aqui que é meio watt, né? Coloca esse aqui de 1 watt. Até melhor que ele não vai abrir. Então, esse aqui não abre mais. Esse aqui com certeza não vai abrir nunca mais. Como ele é em série com outro de meio watt, pode até ser que o outro futuramente abre, né? Mas tá bom, o outro tá ok. Medir aqui, ó. Ok? 218K tolerância. Tá dentro da tolerância. É 220. Coloquei ele no canto aqui, pessoal. Coloquei ele aqui. Esse tá ok, esse tá bom. Você diz assim, mas por que você não já troca os dois? Você poderia colocar já os dois de 1 watt, ok? Concordo com você. Se eu tivesse aqui, né? Procurei aqui, achei esse aqui de 1 watt, 220K. Dá para colocar tranquilamente. Se eu tivesse dois, eu já colocaria os dois de 1 watt. Com certeza. Como eu só tenho esse, eu posso até fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ver funcionando. E depois providenciar amanhã, hoje é domingo, tudo fechado, então eu posso botar, ver funcionando, ver se não tem mais defeito, já ganho tempo. E amanhã eu providencio o outro de 1 watt e coloco dois de 1 watt. Esse defeito realmente não vai dar nunca mais. Ele pode dar outro defeito referente a outra coisa, mas de partida, com certeza não dá mais não. Vou colocar aqui. Conferir antes de soldar o outro ou conferir o outro, né, pessoal? Custa nada. Conferir aqui o outro. Aí 215, 16 e esse aqui 213, 214 por aí. Então os dois resistores de partida estão ok. Vamos ressoldar ele. Eu sempre passo o pincel, pessoal, até na área onde eu não soldei, sabe?
Porque às vezes acontece de cair algum restício de solda na hora do sugador. Na hora que o sugador suga, ele às vezes ele cospe algumas partículas de estanho, né? Então, ao nosso azar, ele pode cair aqui num ponto qualquer e gerar outro problema. Então, como diria minha avó, seguro morreu de velho. Vamos conferir agora, atenção pessoal, no pino 5, hora da verdade. $300. Aqui, já deu 64 aqui, ó. Veio os 300. Baixou para 64, ok? E aqui vai baixar onde vai direto para o pino 5. Agora sim, ó. 10,4 volts. Isso aqui vai direto para o pino 5 do nosso integrado. Aqui, ó. Pino 5 do nosso integrado agora com 10 volts, ok, pessoal? Então você vê que a gente não mexeu em nada na placa. Fomos exatamente no canto onde, seguindo a técnica, justamente onde estava faltando a tensão, que era o pino 5, tensão de partida do integrado, pino 5, ok? A partida, pino 5. 10 volts, ok? Agora sim. Agora o nosso PWM provavelmente vai estar gerando, né? Vamos colocar no canto agora e ver como se comporta. Então, pessoal, tá aqui, ok? Vamos colocar a placa no canto agora, o resistor trocado. Esse aqui, né? Vocês estão vendo aqui? Ok? Foi o R, deixa eu ver se vejo aqui, o R. Tá aqui no claro. 963, R963, ok? R963. Vou colocar aqui no local. Tem gente que gosta mastigado, né? Aí depois a gente não fala o número do resistor, a pessoa diz, ah, você não colocou lá, ainda reclama. Pô, cara, não colocasse o resistor, o número do resistor. Meu amigo, eu tô dando o resistor, tá dando a peça, tô dando o defeito para você mastigado. Você ainda reclama porque eu não botei o número do resistor, cara. Tô mostrando o vídeo com o local da peça. Mas tudo bem, vamos lá. R693, ok? Você pode trocar também os dois, né? 693 e 694. Eu vou fazer isso. Tô colocando aqui só para ver se tem mais defeito, ok? Amanhã, como essa está aberta, eu já providencio e troco a outra, mesmo estando boa. Que a outra está boa. Teoricamente é para funcionar. Se não funcionar, tem mais defeito. Vou ligar agora, ok? Está gravando o vídeo. Está gravando. Vamos lá. Vou ligar. Não deu sinal nenhum no display. Vamos ver se ele é assim mesmo. Opa. Já ligou, pessoal. Ok? Já ligou aqui, ó. Reading. Caixa ligou, vou desligar aqui. Desliguei, goodbye. Então, pessoal, já está aprovado, ok? O som já está funcionando. Mais uma dica, canal MR Concertos em Eletrônica. Você que ficou até o final do vídeo, eu te agradeço pela paciência, porque a gente sabe que a grande maioria não fica até o final do vídeo. A grande maioria vê lá 2, 3 minutos do vídeo para ver o defeito. Depois, X para fora. Cai fora e às vezes nem agradece, nem dá um comentário, nem faz nada. Mas tudo bem, vamos em frente. Agradeço a vocês que ficaram até o final do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.